Então, gente, vocês viram como é lindo? Deixa eu só fechar aqui, senão... aqui, porque senão ele vai ficar tocando. Essa música, ela foi tema de um filme que foi feito, né, sobre a história da Hungria, da formação da Hungria. Ela é o tema. E ela foi, você sabe que foi a primeira música húngara que eu escutei na vida. Porque eu não sabia o sentimento, o que ela representava, mas eu sentia o sentimento, principalmente porque quando meu marido colocou para eu ouvir, aliás, ele primeiro me mandou, foi uma das primeiras músicas que ele me mandou. Eu morava ainda no Brasil, ele já morava, né, aqui. E aí eu achei aquela coisa muito bonita. E aí tá, eu sempre escutava, a gente sempre escutava junto, e eu via que ele se emocionava. Até que quando a gente estava junto já, que ele botou, que aí ele foi me contar, que representa todo o sentimento da Hungria de ser um país único, de ser uma força, né? Tem várias situações que ela representa, mas basicamente essa é a união do país, é a força, é a esperança que o país tem. É muito bonito isso. Tá? Então, depois eu posso mandar o link. Aliás, eu já mandei no Skype, aí vocês podem ver, porque tem a letra, essa parte tem a letra, que é muito legal da gente depois ir devagar fazendo a tradução e entendendo a ideia, né, do que ele quer dizer. É muito legal mesmo. E tem o filme também, que no vídeo da Casa Húngara, a Fabiola fala, e ela fala do filme também. Aí vocês podem ver, tá? Bem, vamos lá. Eu vou fazer assim, leitura e a gente vai conversando, e depois a gente bate papo, só para eu mostrar para vocês os temas que eu trouxe, a proposta para a gente discutir ao longo desse ano de 2025. Então, uma coisa que é interessante, por que eu escolhi isso? Porque em janeiro teve várias datas, mas a mais importante data foi no dia 22 de janeiro, que foi celebrada a cultura húngara, é o Dia da Cultura Húngara. Então, aqui pipocou para todos os lados, apresentações, tudo era em cima disso. E a principal coisa, celebração, entre outras, né? A principal celebração foi do hino húngaro. O hino húngaro, a data 22 de janeiro, foi justamente escolhida para ser o Dia da Cultura Húngara, porque foi o dia em que o hino foi criado, a letra do hino foi criada. Então, aqui eu trouxe eu fiz a tradução e trouxe aqui, então, há 202 anos, né, Ferenc Kőcsay completou seu poema Hino dos Séculos Tempestuosos do Povo Húngaro, em Samarcek. Comemoramos o Dia da Cultura Húngara neste dia desde 89. No feriado, a Biblioteca Nacional de Széchenyi, repositório do manuscrito original, tem aqui o manuscrito, tem os links aqui, tudo, depois vocês vão poder ver. Mas também é só pesquisar, jogar na internet que acha todas essas informações, tem toda aqui a letra original. Então, e aí ele fala sobre que mesmo o manuscrito que foi queimado, né, porque teve as invasões, teve todas as loucuras, mas está aqui os pedaços deles, ele é lembrado, ele está, assim, é uma lembrança do que a Hungria foi e do que ela pode ser até hoje, né? Então, aí eu trouxe aqui para gente o hino em formato de poema sendo declamado, que eu acho que é lindo e que merece também a gente escutar e sentir essa força. Esse daqui. Mas, gente, não se preocupa, porque um húngaro assim, para estar nesse nível, só de quem é nativo. A gente pega os sentimentos, né, a ideia que ele está passando. Eu não tenho ali, eu botei para você ver, não tinha legenda disponível. Você não leu, não? Não, eu li isso. Só que às vezes na engrenagem ali tem a legenda automática, feita pela Uhum. inteligência artificial, sei lá. Sei. Não, mas eu trouxe, eu vou disponibilizar também, eu já fiz a tradução também, eu trouxe a letra com a disposição, busquei no Letras, eu vou compartilhar também o hino todinho, parte a parte, com toda
ele é escrito e a tradução para a gente... Porque aqui eu estou trazendo a ideia. E o aprendizado a gente vai buscar, né? Cada um o seu. Mas é só para mostrar que tem muita informação. Antigamente era super difícil da gente conseguir as coisas de húngaro, mas hoje está bem mais fácil. Até professores, cursos, gente como tem agora. O que há 5 anos atrás era assim, coisa de doido, hoje tem muita gente trabalhando, fazendo isso. É muito legal de ver o quanto... Virginia, Sim. Eu achei que você ia falar sobre história hoje da Hungria. Eu vou. A gente está falando da história. Tá. Não, eu queria perguntar o seguinte, aquele vídeo da Casa Húngara, aquela moça lá, eu esqueci o nome dela, ela tá dando um curso de história da Hungria, é isso? Pela Casa Húngara? Não. Eu vou repetir para você, ela já deu esse curso. Isso aconteceu uns 2 anos atrás. A Casa Húngara fez vários vídeos ao longo do ano, isso logo após a pandemia. Tá. E que ela chamou várias pessoas que fizeram alguns programas, algumas coisas, e a Fabíola foi uma que fez esse curso. Foram 3 sábados seguidos e ficou gravado, ficou lá, ela trouxe a história. Ela aprendeu mesmo, legal, né? Que ela fez muito. ela deu tipo uma aula, tudo bem, tem um PowerPoint ali, mas mesmo assim, né? Ela é muito inteligente. Sim. Ela mora aqui em Budapeste aí. Sim. Então ela fez uma coisa muito útil, né? Foi uma escola, mas é uma coisa super útil para todos nós que estamos aprendendo e lembrar as coisas, né? E ver as coisas tudinho. Então aqui, vamos lá em cima do resumo que o Eros quer ver a coisa acontecer. Vamos lá. Então aqui, tá? Tem todas as informações. Aqui também está falando sobre a importância da cultura, da história, de preservar os locais, de preservar os bordados, de preservar as histórias, os contos infantis, que tem muitos, tem desenhos, né? Não apanhado para a busca. Você só tem cultura se você conhece a história, tá? Aí aqui uma coisa super interessante que eu não sabia, né, que a Catedral de Santo Estevão é o maior edifício religioso de Budapeste. Então é uma coisa bem legal, dá para visitar, dá para fazer. E aí tem obras de vários artistas, eu trouxe aqui o nome dos artistas, justamente que é para a gente pesquisar e saber o nome deles, saber quem eles são. Então isso aqui é tudo ideia para a gente fazer depois. E aí vamos entrar no resumo do que é como é que foi formada a Hungria. Então, aqui eu vou fazer a minha ideia, é que a gente vai ler, vai fazer esses resumos aqui, e nos outros meses a gente vai entrar em cada assunto desse, alguém vai trazer uma ideia, vai trazer esse tópico para a gente discutir, tá bom? Então, vamos lá. Um resumo da história, a Hungria, ela é rica e remonta à chegada dos magiares, que são as tribos nômades vindas dos montes Urais, lá daquela área da Rússia, a região da Panônia, no final do século IX. A região da Panônia é justamente onde nós estamos agora, que aí pega a Panônia, pega os Cárpatos, pega a Transilvânia, então um pedaço de cada lugar, essa região da Panônia é aqui onde que é a Hungria agora. Os principais períodos da história da Hungria. A Hungria teve o período Árpád, que foi, né, o início de tudo, que foi de 896 a 1301. Nesse período Árpád, teve a fundação do Estado húngaro por Santo Estevão, no ano de 1000. Teve a conversão ao cristianismo e a consolidação do reino da Hungria. Lá no vídeo da Cia, tudo bom, Fábio? Turno da minha filha aqui. Ok, fique à vontade. Então, nós sabemos, lá através do vídeo que eu coloquei para a gente ver, que o Clovis, né, influenciado pela esposa dele, foi que transformou, né, começou a Europa ali trazendo, colocando a Europa como cristã, né?
E aí, quando chegou aqui na época do Arpad, na Hungria, também foi a família do Arpad, na verdade, Santo Estevão, né, naquela fase, quando ele se transformou, vamos dizer assim, não fala transformar, mas eu esqueci a palavra, quando você se vai para uma religião, agora quem souber fala aí, eu não lembro agora a palavra. Se converteu. Converteu, exatamente, o cristianismo e fundou o Estado, né, húngaro. Então, isso tudo aconteceu nesse período de Arpad, que é muito importante. Logo depois veio a dinastia Angevina, de 1308 a 1382. Foi um período curto, mas interessante também. Aí teve a expansão territorial e o fortalecimento do poder real. Esse período é muito bonito de ver. Então, quem ficar com esse período aí também vai trazer muita coisa interessante para a gente. O período Habsburgo, né? Isso também é interessante, porque foi daqui que nasceu o período, né, o Estado austro-húngaro, né? Então, após a Batalha de Mohács, porque foi com essa questão da invasão dos turcos, que quase que a Hungria ficou sem água. Então, por isso chama Mohács, a guerra. Então, a partir daqui, fez parte do Império Austríaco, né? Porque os Habsburgos expulsaram os turcos. Depois, nós tivemos o Império Austro-Húngaro de 867 a 1918, Primeira Guerra. Um período de grande desenvolvimento econômico e cultural, mas também de tensões nacionalistas, muitas confusões, né? Logo depois, nós tivemos a República da Hungria, que foi de 918 a 919, que teve após a dissolução do Império Austro-Húngaro, a Hungria se tornou uma república independente. Tivemos a República Soviética da Hungria, 1919. Foi um breve período de governo comunista. Logo em seguida veio o Reino da Hungria, de 1920 a 1946. Foi um regime autoritário sob a regência de Miklos Horthy. Depois, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Foi um período difícil para todo mundo. E a Hungria, ela lutou ao lado da Alemanha nazista nesse período. Aqui, ó, mais ou menos o mapa da Panônia, né, da Hungria antiga. Então, um pedaço de cada coisa. Por que ela era tão grande? Até hoje custa caro. Bem, inclusive tem um filme, se chama Öröktél. Depois eu posso compartilhar para vocês. É muito legal para assistir também. Eu comecei, mas eu não terminei, mas a história é muito linda. Fala justamente sobre as mulheres húngaras com ascendência Shabbat. Elas são mulheres que eram pessoas, né, essa descendência, que têm ascendência alemã, são húngaros com ascendência alemã. E quando eles foram presos pela Hungria, esse filme retrata essa parte, principalmente as mulheres, quando elas são presas para a Hungria manda elas para bem longe, lá para a parte mais fria da União Soviética. Foi muito difícil. Então, é um filme também muito interessante que conta a história da Hungria. Bem, de 49 a 89, o período para a Hungria foi a República Popular da Hungria. Foi o regime comunista alinhado com a União Soviética. Tá? Então, foi um período difícil, duro, mas que teve muita coisa boa, tá? Não foi só coisa ruim, teve ordem, teve disciplina, a Hungria aprendeu muita coisa, né? Os húngaros tiveram muitas coisas nesse período. Nem tudo é ruim, né? Nem de tudo é ruim. Depois nós tivemos a Revolução Húngara de 56. Na verdade, foi uma revolta que foi massacrada, né, pela União Soviética. Eles tentaram se liberar, mas não conseguiu. Então, e essa revolução é uma das datas mais importantes que os húngaros comemoram que for aquela tentativa, a bravura dos húngaros, a vontade de se libertar, né, o ideal da liberdade. Então,
essa data é uma das datas mais importantes. Aí nós temos depois a Hungria contemporânea, que são os dias de hoje, que é a partir de 89, quando teve a dissolução da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, né? Então, tudo isso, a partir de hoje, se tornou o que é a Europa e o que a Hungria é hoje, né? Que a Hungria entrou para a União Europeia em 2004, ou seja, já está indo para... agora já fez 21 anos que faz parte da União Europeia. A cultura húngara. Sim, sim. Pode falar, viu, gente? Pode falar, pode me interromper, que já estou acabando aqui para a gente conversar. A cultura húngara é uma mistura de influências orientais e ocidentais. Por isso que muita gente ainda acredita que a Hungria, os húngaros, os antigos magiares vieram dos chineses e tal. Mas é que, na verdade, aquela área ali da União Soviética é muito assim, né? É muito a raça amarela, tem muito ali para cima, tem muito isso. Então, é tudo uma mistura de Ocidente, Oriente, né? A gente pode ver nas vestimentas, nos costumes e tudo. Então, tem um destaque para a música folclórica, culinária, como o goulash, e os famosos cafés de Budapeste. Curiosidade, a Hungria é um país com uma rica história termal. Isso é um assunto que a gente vai tratar no próximo mês, né, Lúcia? Vou deixar para a Lúcia falar, ela vai falar sobre as termas da Hungria aí. Budapeste, a capital da Hungria, conhece como a Pérola do Danúbio. Ela é conhecida, né, como a Pérola do Danúbio, com seus edifícios históricos e pontes icônicas. Acho que são os edifícios, as fachadas lindas, maravilhosas. A Hungria é um importante centro de inovação e tecnologia, com destaque para áreas como engenharia e tecnologia de informação. Inclusive, agora estão construindo, aliás, acabaram de entregar um estúdio para novos filmes, tipo assim, uma Hollywood húngara. Foi inaugurado essa semana agora. Muito interessante. Os magiares, os ancestrais dos húngaros modernos, eram um povo nômade, originário dos Montes Urais, uma vasta cordilheira que se estende pela Rússia e Cazaquistão. No século IX, eles migraram para o oeste e se estabeleceram na bacia dos Cárpatos, região que corresponde à atual Hungria. A chegada dos magiares na Panônia, como era conhecida a região na época, marcou o início da história da Hungria como um estado unificado. Porque antes, o que acontecia? Os húngaros, eles eram nômades. Eles, na verdade, eles eram uns grandes saqueadores, né? Eles iam de um ponto ao outro, pilhavam, né, nas fazendas, nas cidades, nos países, e voltavam para onde era o ponto deles de coisa. Então, as pessoas tinham medo. Vocês viram que durante aquele filmezinho, aquele primeiro filme que eu passei da música do DME, do filme, eles mostram muito as flechas. As pessoas tinham medo porque eles tinham as flechas que iam longe, eles atacavam de longe e conseguiam, né, chegar nos locais, as pessoas já estavam todas rendidas. Então, eles eram grandes saqueadores, eram realmente guerreiros piratas, vamos dizer assim. O período Árpád é um capítulo fundamental na história da Hungria, marcando o início da formação do Estado húngaro e sua consolidação como uma potência regional. Ele se estende desde a chegada dos magiares da bacia dos Cárpatos, no final do século IX, até a extinção gente, eu estou ruim de dar a palavra, dinastia Árpád, em 1301. O Estevão é da dinastia Árpád, tá? Ele é neto do Árpád. Então, principais eventos e características do período Árpád. Chegada dos magiares ao final do século IX. Liderados por Árpád, os magiares, um pouco nômade de origem, povo nômade de origem ugro-finesa, conquistaram a bacia dos Cárpatos, estabelecendo as bases do que viria a ser a Hungria. Fundação do Reino da Hungria, século X já. O rei Santo Estevão, descendente de Árpád, é coroado no ano 1000, marcando a conversão do país ao cristianismo e o reconhecimento do Reino da Hungria pela Igreja Católica. O que acontecia? A Hungria era formada por 7 tribos
cada um com seu clã, né, com seu chefe de clã. Cada chefe de clã tinha 7 ou mais chefes, conselheiros, vamos falar assim. Então, era uma loucura. E com várias guerras, tiveram que se defender. Chegou um ponto que eles não tinham mais como caçar ou pilhar nos outros lugares, que já estavam sendo derrotados, principalmente pela Guerra dos Bizantinos. E aí chegou um ponto que a gente tem que parar num lugar. A gente achou esse lugar aqui, chegamos a Panônia, vamos nos estabelecer aqui, vamos seguir regras. E aí o Estevão, com muita luta, ele conseguiu unir as 7 tribos, né? E as 7 tribos o elegeram como rei, um rei da Hungria. Então foi um marco, foi uma coisa muito difícil, foi complicada, não foi fácil. Então, né? Não é uma coisa pouca que ele fez, não. Aqui nós temos a Arpade na Praça dos Heróis, nós temos as estátuas, né, Sobral, tudo lá bem exposto, bem bonito. Ele, né, ele era um chefe guerreiro, porque os clãs, antigamente, né, nessa época, elas eram lideradas por 2 chefes, e o Arpade era o chefe guerreiro, ele que saía comandando os exércitos. E aqui nós temos o Estevão, também, né, que foi o primeiro rei santo hoje, que conseguiu unificar, tornou o país cristão e batalhou por muita coisa, trouxe cultura, né? Ixi, ele trouxe muita coisa para a Hungria, então por isso que ele é tão venerado. Bem, nós temos a consolidação do Estado húngaro no século XI a XIII. Os reis da dinastia Arpade expandiram o território do reino, fortaleceram a administração e promoveram a integração da sociedade húngara. Gente, vocês podem falar, viu? Eu fico falando sozinha aqui. Desenvolvimento econômico e cultural foi no século XI a XIII também, ou seja, foi um período bom para a Hungria, né? A Hungria experimentou um período de crescimento econômico com o desenvolvimento da agricultura, do comércio e das cidades. A cultura húngara também floresceu com a construção de igrejas, mosteiros e a produção de obras de arte e literatura. Invasão mongólia, no século XIII. Desliga a televisão, eu vou ficar aqui com a senhora. Está acabando a aula. Aqui, vamos lá, gente, desliga, por favor. Se não estiver falando, desliga o fone. A invasão da Mongólia. A Hungria foi devastada pela invasão mongol, que causou grande destruição e perdas humanas. No entanto, o reino se recuperou sob o reinado de Bila IV, que implementou reformas para fortalecer a defesa do país. A extinção da dinastia Arpade, 1301. Com a morte de André III, o último rei da dinastia Arpade, que é o neto do Santo Estevão, a Hungria entrou em um período de instabilidade política, com diferentes pretendentes ao trono. Tá? O período de Arpade foi um período crucial na história da Hungria, durante o qual o país se estabeleceu como um reino independente, adotou o cristianismo e se integrou à cultura europeia. Apesar dos desafios e conflitos, a Hungria floresceu sob o domínio da dinastia Arpade, deixando um legado duradouro para as gerações seguintes. Eu acho que foi o período mais bonito da Hungria. Foi um período mais, assim, charmoso. Aconteceu as melhores coisas nesse período da Arpade. Por isso que ele é tão, mas tão glorificado aqui. As 7 tribos magiares. Os magiares, povo ancestral dos húngaros, eram originalmente um conjunto de tribos nômades que habitavam a região dos Montes Urais, na atual Rússia. No final do século IX, essas tribos migraram, estou ruim de ler, gente, para a bacia dos Cárpatos, onde se estabeleceram e formaram o Reino da Hungria. As 7 tribos originais eram Nyek, uma das tribos mais importantes, com um papel de destaque na conquista da bacia dos Cárpatos; Medjer, a tribo que deu origem ao nome Magyar, e por extensão ao nome do país, Hungria; Kurt-Magyar, tribo conhecida por suas habilidades guerreiras e tradições militares; Torian, tribo que se destacou na agricultura e na criação de gado;
Yenê, tribo com a forte tradição na metalurgia e na produção de armas. Quer, tribo que se notabilizou pela organização social e administrativa. E Aquece, tribo com conhecimentos avançados em medicinas e ervas medicinais. A migração das 7 tribos para a Bacia dos Cárpatos foi um evento crucial na história da Hungria. Lideradas por Arpad, essas tribos conquistaram o território e estabeleceram as bases do Estado húngaro, que se tornaria um importante reino na Europa Central. Isso é importante lembrar, porque muita gente ainda fala que a Hungria faz parte, né, da Europa do outro lado ali. A união das 7 tribos, sob a liderança de Arpad, é um símbolo da unidade e da força do povo húngaro. A memória dessas tribos ancestrais é preservada em diversas manifestações culturais, como a dança, a música e o artesanato. Aqui tem mais, tá? É só depois não vão me perguntar, não. Os dois principais... Eu não consegui ler tudo, depois eu vejo. Então, os dois principais chefes dos Magyars, além de Arpad, era Almos e o Arpad. Lembra que eu falei que eram 2 chefes? Então, o outro chefe era Almos. Almos era o líder supremo das tribos Magyars durante sua migração da região dos Montes Urais para a Bacia dos Cárpatos, no final do século IX. Ele uniu as 7 tribos sob sua liderança e as conduziu em sua conquista da Panônia, como era conhecida a região da época. Arpad, filho de Almos, sucedeu seu pai como líder das tribos Magyars após sua morte. Ele é considerado o fundador do Estado húngaro e o primeiro príncipe da Hungria. Arpad consolidou o domínio Magyar na Bacia dos Cárpatos, estabeleceu as bases da organização política e social do novo país e iniciou o processo de integração das tribos Magyares em uma única nação. A liderança de Almos e Arpad foi fundamental para o sucesso da migração. Isso aqui a gente já viu, mas é só para lembrar. A Arpad foi a primeira dinastia reinante do Reino da Hungria, com seus membros liderando o país cerca de 895 d.C. até 1301 d.C. Eles desempenharam um papel fundamental na formação do Estado húngaro e da cristianização da Hungria, estabelecendo o país como um reino europeu proeminente. Arpad foi um dos líderes, Santo Estevão, outro que é também importante. Aí nós temos São Ladislau, também foi um rei muito importante. Bela IV, Santa Eméria, que ele é até hoje muito venerado. Santa Isabel da Hungria, também muito venerada. Os outros membros são Geza, Colomano, André II, Bela III, foram todos reis, foram notáveis, tudo pessoas que trouxeram para a Hungria toda a beleza, toda a majestade que ela hoje ainda lembra, né? Então, a dinastia Arpad desempenhou um papel fundamental na formação da identidade húngara e no estabelecimento do país como uma potência regional na Europa Central. Seu legado cultural e político continua a influenciar a Hungria até os dias de hoje. Então, esse foi o resumo bem rápido, né, que eu trouxe da história da formação da Hungria. Em cima dessa ideia toda que os húngaros vivem até hoje, dessa época áurea, dessa época de sucesso, de majestades, né? Então, é em cima disso que eles mantêm então, essa ideia. Por isso que eles sofrem muito da falta das partes que antigamente era a Panônia toda, que são as partes que tem na Ucrânia, que tem na Romênia, né? Todos os países que depois foi dividido com o tratado, e eles ainda sentem essa dor, porque eles lembram desse momento de muita sorte, vamos dizer assim, apesar de ser um período totalmente de 1300, né? Mas foi um período de muito, muito bom para a Hungria. E é isso que eles almejam até hoje, e que as crianças aprendem, a Mirlene deve saber, o filho dela deve aprender isso na escola, os poemas, as coisas, eles aprendem a falar isso assim, de cor. É uma coisa assim incrível, eu fico admirada quando eu vejo as cerimônias aqui que tem, principalmente aqui na vila. As crianças da escola, desse prézinho, declamando os poemas, assim, gente, que eu nunca vou aprender, eu nunca vou conseguir
fazer isso. Assim, por mais de 5 minutos eles estão declamando ali poemas. Eu falo, meu Deus do céu. É por isso que eles sabem de qual o hino. Não, Emilene, fala aí.